Oi, gente, tudo bom? Esse é o projeto Sociedade do Lápis e eu sou a Alana Oliveira e vou dar aula para vocês hoje. Hoje a gente vai falar sobre o Emile Durkheim. Para começar, vou falar alguns pontos importantes sobre a trajetória dele, sobre quem ele era. Ele era influenciado pelo Auguste Comte, que vale lembrar que era positivista. Ele teve o estabelecimento da sociologia como uma ciência e ele tentava explicar e solucionar os problemas da modernidade. Quais são esses? A gente vai saber mais a seguinte, vai também entender melhor os conceitos que foram descobertos e conceituados por ele, né? Para começar, é importante falar que a unidade de análise sociológica dele era a sociedade homogênea. O que isso significa? Que ele tinha a visão de que tudo era uma coisa só. Os indivíduos tinham pouquíssima individualidade, ele analisava tudo como um grupo e usava a coletividade como o fato principal. Outra coisa importante é que ele conceitua as coisas como consciência coletiva, como o que controla a sociedade. O que são esses? O que é essa consciência coletiva? Seria um conjunto de características e conhecimentos comuns de uma sociedade que faz os indivíduos pensarem e agirem de maneiras semelhantes. O que seria isso? Normas, práticas, códigos culturais, moral, representações coletivas, etiquetas, e tudo isso, para Durkheim, seria o que controla a sociedade que a gente vive. Outra coisa muito importante é a gente entender a ideia de fato social, que, por definição, são agentes reais ou um conjunto de maneiras que estão no centro focal de uma sociedade. E as suas características são generalidade, exterioridade e coercitividade. Não entenderam? Vou explicar melhor. O que seria generalidade? Atingir toda a sociedade, não serem coisas individuais, serem coisas que todo coletivo que você encontrar estaria tendo isso. Exterioridade. Já são coisas organizadas quando os indivíduos nascem, não é um serzinho nasceu hoje e aí ele vai pensar e vai chegar a essa ideia. Não, é uma coisa que vem antes do indivíduo, que a sociedade já está formada por isso, e aí quando o indivíduo nasce, ele já é meio que obrigado, obrigado a estar inserido nesse meio e reproduzindo isso. E o terceiro ponto, a terceira característica, né, do fato social é a coercitividade, que os padrões culturais obrigam os indivíduos a cumprirem. Então, junto um pouco com o que eu falei sobre a exterioridade, né? Um exemplo que eu sempre gosto de dar é, sei lá, escovar o dente. É uma generalidade, não é uma coisa individual, todo mundo escova o dente, eu espero. Tem a exterioridade, porque quando o indivíduo já nasce, a mãe dele já vai lá e já escova o dente dele. Então já tem aí junto com a coercitividade, que é uma coisa que o indivíduo não escolhe, acaba já sendo organizado socialmente quando ele nasce, e também ele acaba tendo um padrão cultural de obrigar ele, senão ia lá o carinha que não escova o dente. Enfim. E as principais obras de Durkheim, as mais conhecidas e mais comentadas, aqui você sempre vai ouvir alguém falando, são Da Divisão Social do Trabalho e O Suicídio. E é a partir delas que a gente fez esse vídeo, tentando explicar melhor um pouco os conceitos que ele aborda, tentando explicar o que isso de fato significa, tentando trazer uma contextualização melhor para isso. É o que eu vou tentar fazer aqui hoje. Um ponto importante é a solidariedade. Ele dividiu solidariedade mecânica e orgânica. O que seria? A solidariedade mecânica diz respeito a uma sociedade pré-capitalista, uma sociedade simples, funções sociais dos indivíduos completamente semelhantes, não tem a divisão social do trabalho, tem mecanismos de coerção imediatos, violentos, punitivistas, o direito é punitivo, a sociedade é economicamente simples. Ou seja, a solidariedade mecânica é tudo que diz respeito a uma sociedade que não é desenvolvida. A sociedade pré-capitalista, a sociedade que ainda não era regida por um capital. Já a solidariedade orgânica diz respeito a uma sociedade mais complexa, que tem as funções sociais especializadas, interdependentes. A divisão social do trabalho já é uma coisa muito mais complexa. Os mecanismos de coerção são formais e imediatistas. O direito já é um direito restitutivo e é uma sociedade economicamente complexa, já que a divisão social do trabalho tem já esse teor de complexidade. Resumindo assim, no apanhado geral, a sociedade mecânica é simples, a orgânica é complexa e a partir daí você consegue melhor entender
as coisas que vão se ramificar a partir disso. Uma coisa que é bastante estudada também por Durkheim é a modernidade. E a coisa mais importante disso é entender que a principal característica da modernidade para Durkheim é a divisão do trabalho, que é feita como? Para Durkheim, a divisão do trabalho é feita por princípios morais, que são os fatores que unem os indivíduos numa sociedade. E ele também entende que a modernidade tem uma contradição muito grande, que é a anomia. O que seria essa anomia? Patologias sociais da sociedade ocidental moderna, racionalista e individualista. Seria uma perda de referências morais, seria uma desobediência muito grande àquilo que está sendo redigido. Então, é muito importante lembrar, existem vários autores que tentam conceituar o que é modernidade, né? Entre eles, principalmente, Marx e Weber, que é o que a gente vai estudar também nos próximos vídeos. E é importante ter isso na cabeça. O que era modernidade para Durkheim? A divisão social do trabalho com uma contradição, que é a anomia, que seria a perda de referência moral. A partir daí, a gente pode ter uma ideia melhor do que seria um estudo do suicídio. Para Durkheim, o suicídio acontece quando tem uma causa social mais uma disposição individual. Ou seja, uma causa inicial seria uma causa social, disposição individual, um gatilho, e isso faria as pessoas a cometerem suicídio. E a causa do suicídio, ele entende que é anomia e razões da sociedade. Ou seja, essa causa social seria da anomia que está interligado com a modernidade e com a contradição da modernidade que eu falei um pouco antes. E ele divide o suicídio em 3 tipos. No tipo egoísta, no tipo altruísta e no tipo anômico. O que isso quer dizer? O suicídio egoísta acontece quando a pessoa se sente totalmente afastada da sociedade e por isso ela resolve acabar com a própria vida. O suicídio altruísta acontece quando há excesso de regulamentação dos indivíduos pelas forças sociais. São pessoas que se subordinam às expectativas coletivas. Um exemplo disso é alguém cometendo um suicídio por uma causa política ou por uma causa religiosa. São pessoas que, de fato, acabaram colocando a própria vida depois do que colocaram uma expectativa social, uma expectativa coletiva, e acabaram se frustrando, então, com isso, cometeram um suicídio. E o terceiro ponto para Durkheim seria o suicídio anômico, que acontece quando as forças desagregadoras da sociedade fazem com que os indivíduos se sintam perdidos. E o que isso seria? Uma crise econômica, uma falta de coesão social. E um exemplo disso, sei lá, quando teve lá a crise de 29, inúmeros economistas cometeram suicídio porque eles não sabiam o que fazer da vida. Tava tudo bagunçado na sociedade e isso ficou bagunçando tudo na vida pessoal deles também. Uma curiosidade de falar, que um fator muito, muito importante sobre o suicídio anômico é que ele representa uma taxa abrupta, assim, nos suicídios. Quando você tem um mapinha, quando você tem um... Ai, gente, esqueci a palavra. Quando você tem um lugar que diz lá quantos suicídios acontecem no país por ano, que você tem uma taxa, tem uma média, você vai ver isso, e aí do nada tem uma taxa de suicídio muito alta. Você sabe que foi alguma coisa anômica, que fez muitas pessoas cometerem o suicídio ao mesmo tempo. Você sabe que foi uma coisa social, que não foi uma coisa individual, porque seria um tanto quanto curioso, né? Uma coisa individual, tantas pessoas terem ao mesmo tempo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem no comentário o que vocês acharam. Se aconteceu algo que vocês não entenderam muito bem, deixem nos comentários que a gente vai tentar responder tudo. Podem dar sugestões para os outros vídeos que vocês gostariam de ver mais aqui no canal. O que vocês gostariam que eu tirasse dúvida de vocês. E é isso. Esse foi um resumão de quem foi Durkheim, quais são os principais conceitos. A gente vai voltar depois aqui para falar mais sobre Durkheim, para responder perguntas, para pegar questões e solucioná-las. Mas por enquanto é isso, espero que vocês gostem. Não esqueçam de dar like, de compartilhar, de comentar se você gostou, porque isso é muito importante pro nosso engajamento. E é isso, gente. Obrigada. Espero vocês nos próximos vídeos também. E isso é só um início do projeto meu, da Eduarda e da Adriana. Beijos. Não esqueçam de deixar o like.